Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1120 do STF, o último informativo do ano de 2023. Antes de começar, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Um material atualizadíssimo, atualizado em tempo real, já com todos os planos de leitura atualizados em 2024, então tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o mapa da Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita estratégia e autonomia. E por último também vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava. Pode ser, inclusive, um texto que você já tenha, um TCC, uma monografia. Conseguimos transformar isso em livro e vai ser muito útil em uma prova de títulos, com certeza. Então, vem publicar com a gente. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por configurar tratamento diferenciado desproporcional, sem amparo em justificativa razoável, lei estadual que concede, em favor de pessoas naturais residentes em seu âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos da área de segurança pública. Gente, que lei esquisita, né? Quem diria que esse nível de lei é aprovada pelas Assembleias Legislativas Estaduais, mas de fato é. A lei número 12753 de 2023 do Estado da Paraíba traz uma bonificação de 10% na nota obtida nos concursos públicos na área de segurança pública dentro do Estado para aqueles indivíduos que são paraibanos e residentes no Estado da Paraíba. São, então, os concursos nos órgãos de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar. Pergunta-se, essa lei é constitucional? Claro que não, né, gente? Não precisa nem pensar muito para chegar à conclusão de que esse dispositivo viola a isonomia e a impessoalidade. Então, trata-se aqui de um fator discriminatório que não é razoável você atribuir uma bonificação simplesmente por o indivíduo ser paraibano e residente no estado da Paraíba. Então, de fato, lei inconstitucional. Como ficou destaque, é inconstitucional por configurar tratamento diferenciado desproporcional, sem amparo em justificativa razoável, lei estadual que concede, em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial, bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública. Próximo julgado do dia é uma tese de repercussão geral, é o tema 995 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se 1. A época da divulgação,
havia indícios concretos da falsidade da imputação. E 2, se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Então, gente, temos aqui uma tese de repercussão geral bem grande, mas é uma tese que busca trazer os contornos sobre a liberdade de imprensa no Estado brasileiro, como se dá a questão da possibilidade ou não de censura prévia, como se dá a questão da responsabilização. É uma tese que não traz grandes novidades, mas consolida aquilo que a jurisprudência já trazia de forma consolidada, então reconsolida, né, digamos assim. E basicamente se passa aqui do pressuposto de que a liberdade de expressão ocupa uma posição privilegiada no direito brasileiro. Então, como posição privilegiada, deve-se abolir a possibilidade de censura prévia. Então, não é possível essa censura prévia no direito brasileiro. E não sendo possível, o direito brasileiro acaba partindo de um binômio, liberdade e responsabilidade. Então, existe uma liberdade para publicar o conteúdo, mas também existe a possibilidade de responsabilização por esse conteúdo publicado. E aí também, em momento posterior, pode-se inclusive conseguir a retirada desse conteúdo, né? Mas não há uma censura prévia, mas até uma possibilidade excepcionalíssima de retirada daquele conteúdo comprovadamente falso. E aí, gente, também traz-se aqui quais são aquelas situações em que é possível a responsabilidade civil da empresa jornalística. Então se começa dizendo, olha, não há censura prévia, há um binômio, que esse binômio passa pela liberdade e pela responsabilidade, mas depois também se deixa claro que essa responsabilização, ela também é excepcional, porque o que vale não é sempre o que vai valer, esperamos, né, que sempre o que vai valer, é a liberdade de expressão, não podendo a responsabilização posterior ser a regra. Né? Então, quando é que pode haver a responsabilidade posterior dessa empresa jornalística? Quando, à época da divulgação, havia indícios concretos de que a imputação era falsa, então realmente houve aí, no mínimo, uma culpa, né? No mínimo, uma negligência, uma displicência, se não um dolo realmente de difamar. E também quando esse veículo de comunicação deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Então, houve ali, de fato, no mínimo, uma negligência grave, e aí só nesses casos é que seria possível, de fato, essa responsabilização. No caso concreto, gente, tivemos o jornal Diário de Pernambuco, que publicou em 1995 a entrevista de um líder político do período militar lá no estado de Pernambuco, e na entrevista imputou-se ao ex-deputado federal Ricardo Zaratini a explosão de uma bomba no aeroporto de Recife em 25 de julho de 1966. O atentado deixou 2 pessoas mortas e 14 pessoas feridas. O Zaratini, ele era um militante de esquerda naquela época, mas ele foi inocentado de todas as acusações ainda na década de 80. Na ação de indenização, o ex-deputado alegou que a entrevista foi desprovida de qualquer atualidade e ofendeu sua honra. Então veja só a irresponsabilidade, né? O fato ocorreu em 1966, na década de 80. Ele já foi inocentado e em 1996, muitos e muitos anos depois, ainda há uma entrevista em que se imputa a ele essa prática que, na verdade, já havia sido provada na justiça, que não teria nenhuma responsabilidade nesse fato. O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão e o Diário de Pernambuco foi condenado a pagar R$700 mil ao senhor Zaratini, né, o ex-deputado federal Zaratini. O Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco reverteu a decisão, então passou a considerar improcedente o pedido, e o STJ restabeleceu a condenação do primeiro grau, apenas reduzindo o valor da indenização. Entendeu-se que, no caso concreto,
a empresa jornalística não tomou os cuidados devidos, né? Ela veiculou uma notícia que ela tinha meios de saber que não era verdadeira e que isso acabou sim por trazer uma lesão a direito de personalidade com essa publicação de notícia claramente falsa e que deliberadamente atentava contra a honra do ex-deputado. Então, houve sim uma condenação por danos morais. Gente, a tese fixada é muito grande, né? Então não vou reler, mas eu acredito que ficou claro aquilo que foi decidido. Existe no Brasil uma vedação à censura prévia, mas essa liberdade de expressão ela é consagrada pelo binômio da liberdade com responsabilidade. E então, em casos excepcionais, é possível que o veículo de comunicação seja obrigado a indenizar. No caso aqui, foi obrigado a indenizar porque não tomou os devidos cuidados ao noticiar uma situação que ela tinha todos os elementos para saber, naquele contexto, que era uma informação falsa. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei 9494 de 97, que é a Lei da Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública, mais uma tese de repercussão geral, tema 1170. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no artigo 1F da Lei 9494 de 97, na redação dada pela Lei 11.960 de 2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Vamos lá, gente. O artigo 1º-F da Lei 9494 de 97, com a redação dada pela Lei 11.960 de 2009, traz que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa disposição é constitucional? Gente, foi tema da ADI 5348 e entendeu-se por uma declaração parcial de inconstitucionalidade. E essa declaração, ela leva em consideração duas situações diversas. Primeiro, para relações tributárias, a taxa de juros e a de correção monetária são inconstitucionais, tanto juros como correção monetárias da forma como previsto. E aí o índice aplicado deve ser aquele mesmo índice pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. No caso da União, por exemplo, será a Selic. Então, portanto, não se aplica aqui esse artigo 1º-F nas relações tributárias. E nas relações não tributárias? Aí entendeu-se que, como taxa de juros, esse artigo 1º-F é constitucional. E aí pode-se sim aplicar esse índice da poupança como taxa de juros, mas não como taxa de correção monetária. Em relação à correção monetária, trata-se de um índice inconstitucional e pode ser aplicado aqui o IPCA-E como índice de correção monetária. Certo, gente? Então temos aqui que esse índice da poupança ele é aplicado como taxa de juros nas relações tributárias em condenações aplicadas à Fazenda Pública, certo? Imagina, entretanto, que a decisão judicial transitada em julgado trouxe algum outro índice. E aí, o que se aplica? Um índice que está no título executivo judicial transitado em julgado, ou se aplica aqui o índice da poupança a partir de 2009, né? A partir da edição da Lei 11.960 de 2009. Gente, se aplica o índice da poupança, que é aquilo que está no artigo 1º-F da Lei 9494 de 97. Então, veja só, é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no artigo 1º-F da Lei 9494 de 97, na redação dada pela Lei 11.960 de 2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. É uma tese de repercussão geral, tá, gente? Tese 1170. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma:
são inconstitucionais por violarem o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha G da Constituição Federal, eis que, não abarcadas pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 da DCT, os incentivos fiscais relativos ao ICMS, sem amparo em convênio interestadual, cuja aplicação se estenda a todo o estado do Amazonas, é o tal do crédito estímulo, bem como que se dirige exclusivamente a empresas comerciais, o corredor de importação. Primeiro, gente, aqui estamos no contexto, de Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? É um regime especial de desenvolvimento econômico que ele foi criado no Brasil com o objetivo de promover o desenvolvimento da Amazônia Ocidental, em particular do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Ele foi estabelecido por meio da Lei 3173, lá do ano de 1967, e a principal característica é a concessão de incentivos fiscais e benefícios para as empresas que se instalam na região. O propósito é estimular a industrialização, geração de emprego, desenvolvimento econômico e social na Amazônia, e os principais incentivos incluem a isenção ou redução de impostos, como o IPI, o imposto de importação, bem como a concessão de créditos tributários. Certo? Então agora nós já sabemos o que é a Zona Franca de Manaus. Aí nós estamos aqui analisando a Lei 2826 de 2003 do Estado de Amazonas. O que essa lei trouxe basicamente? Ela trouxe incentivos fiscais não só para a Zona Franca de Manaus, mas também para outras áreas do estado do Amazonas. E aí trouxe esse tal desse crédito estímulo, que é um tipo de incentivo fiscal relacionado ao ICMS, trouxe também o corredor de importação, que se dirige a empresas comerciais, principalmente aquelas envolvidas em atividades de importação, com o propósito ali de fomentar a atividade comercial, especialmente de importação de mercadorias no estado do Amazonas. Mas o grande problema aqui é que essas previsões elas não se limitavam à Zona Franca de Manaus, elas se aplicariam ali também a outras áreas do estado do Amazonas. O estado de São Paulo, por sua vez, propôs um ADI em face de dispositivos dessa lei, exatamente por afirmar que não seria possível conceder esses benefícios fiscais, especialmente aqui relacionados à ICMS, à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. Então, seria necessário um convênio interestadual realizado via CONFAZ para que o estado do Amazonas pudesse conceder benefícios fiscais relacionados à ICMS a outras áreas que estivessem fora da Zona Franca de Manaus. E aí, a ADI 4832 foi julgada procedente? Sim, parcialmente procedente, exatamente para entender que não seria possível essa aplicação dessas benesses tributárias fora da Zona Franca de Manaus. Ou seja, não seria possível em todo o estado do Amazonas, como estava previsto ali na Lei número 2826 de 2003, que trazia áreas fora da Zona Franca de Manaus, que seriam abrangidas pelas benesses tributárias. Como é que ficou o destaque? São inconstitucionais por violarem o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal de 88, eis que não abarcados pelo quadro normativo especial encampado pelo artigo 40 da DCT, os incentivos fiscais relativos ao ICMS, sem amparo em convênio interestadual, cuja aplicação se estenda a todo o estado do Amazonas, crédito estímulo, bem como o que se dirige exclusivamente a empresas comerciais, corredor de importação. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei Complementar número 24 de 75, que trata sobre convênios para a concessão de isenções de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: são inconstitucionais os atos administrativos do Estado de São Paulo que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente às indústrias ali instaladas,
com fundamento na Lei Complementar 24 de 75. Gente, aqui nós temos a ADPF 1004 do Estado de São Paulo. É uma ADPF que vai na esteira daquela situação lá da ADI 4832 que nós acabamos de estudar, mas aqui a situação já é diferente, né? Também diz respeito à Zona Franca de Manaus, mas em outro contexto. Qual é o contexto? O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo estava continuamente invalidando créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas do Estado do Amazonas, contempladas com incentivos fiscais decorrentes da Zona Franca de Manaus. Então, essas mercadorias eram oriundas da Zona Franca de Manaus, mas o Estado de São Paulo se recusava a dar cumprimento àqueles créditos de ICMS decorrentes dessas aquisições. E aí, gente, temos um ato inconstitucional, não temos? Temos uma série de atos administrativos inconstitucionais decorrentes do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Porque, gente, na Zona Franca de Manaus, não é necessário que exista convênio no CONFAS para que sejam atribuídos os créditos de ICMS. Lembrem-se, na Zona Franca de Manaus, o julgado anterior tratava de uma situação de benefício tributário que era ampliado para todo o estado do Amazonas à revelia de convênio no CONFAS. Não é o caso aqui. Aqui estamos tratando só da Zona Franca de Manaus. Então, aqui, nesse caso, o Estado de São Paulo perdeu, não é? Se no anterior o Estado de São Paulo ganhou, aqui o Estado de São Paulo perdeu, porque nesse caso era ilegal essa atuação. Como é que ficou o destaque? São inconstitucionais os atos administrativos do Estado de São Paulo que determinem a supressão de crédito de ICMS relativo à aquisição de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente às indústrias ali instaladas com fundamento na Lei Complementar 24 de 75. O próximo julgado de hoje foi inserido no Decreto-Lei 1593 de 77, e eu vou me ater simplesmente a ler o destaque porque não é um julgado tão importante para efeitos de concurso público. Como ficou aqui o destaque? O cancelamento pela autoridade fiscal do Registro Especial de Funcionamento de Empresa Dedicada à Fabricação de Cigarros, decorrente do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, é medida excepcional e deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade precedido 1. Da análise da relevância, montante, dos débitos tributários não quitados, 2. Da observância do devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias e 3. Do exame do cumprimento do devido processo legal para a aplicação da sanção. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Esse foi o último informativo do ano de 2023. Eu agradeço a você que nos acompanhou durante todo esse ano. Foi um caminho muito interessante. Todos os informativos do ano foram comentados aqui em formato de áudio, tanto do STF quanto da STJ, quanto todas as edições do Jurisprudência em Tese do STJ. Os informativos escritos foram todos colocados em tempo real, praticamente, dentro da mesma semana ali em que eram divulgados. Nós conseguimos trazer as versões comentadas desses informativos escritos na plataforma, já atualizando semanalmente os materiais, as leis integradas, tudo atualizado ali semanalmente. Então foi muito bom conseguir cumprir esse compromisso com vocês, sempre em dia, sempre certinho. E agora, já em janeiro, eu termino esses dois últimos podcasts, o último do STF e o último do STJ. Eles foram divulgados já ali na semana do Natal pelos tribunais, então eu já estava viajando, já estava de férias, e por mais que eu tenha conseguido ali um momento para comentar em formato escrito, eu não tinha estrutura para gravar o podcast em viagem. Então, realmente, esses ficaram agora para o começo do mês de janeiro, mas também agora fechamos esse mês com esses informativos também em formato de áudio, e eu só tenho a agradecê-los
e dizer que eu os espero nesse ano de 2024 também aqui assiduamente. E eu conto com vocês na divulgação desse projeto, que é um projeto que eu faço com muito carinho e que eu espero que vai crescer e muito nesse ano de 2024, com a ajuda de Deus e também com as recomendações de vocês que têm nos escutado de forma tão assídua nesse ano de 2023. Eu agradeço muito a vocês, aguardo vocês no retorno desses podcasts, quando retornarem também os informativos do STF e do STJ, que deve acontecer aí entre a última semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro. Então, agradeço vocês, até lá!